Olá, olá, meus queridos alunos do Colégio Futuro VIP, tudo bem? Eu aqui, professora Michele, com vocês do 7º ano, dando continuidade às nossas aulas de português, né? Estamos vendo pronomes, a gente já vem estudando aí, né? Muita coisa sobre pronomes, né? Pronomes retos, os pronomes pessoais, né? Pronomes retos, oblíquos, pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, já vimos pronomes interrogativos, tá? Então hoje eu trouxe para vocês umas atividades em que a gente vai trabalhar alguns pronomes que nós já vimos e principalmente interpretação textual, tá? Por quê? Porque a gente tem que treinar a leitura, a gente tem que treinar a compreensão do texto, tá? A gente precisa ler, né? Porque a partir da leitura a gente conhece novas palavras, a partir da leitura a gente consegue entender, trabalhar o nosso pensamento, o nosso raciocínio, né? Eu consigo imaginar, porque a partir do momento que eu começo a ler um texto, eu vou criando aqui, ó, na minha imaginação, né, aquele cenário que eu estou lendo, eu vou imaginando os personagens, eu vou pensando nas ações que estão ali acontecendo. Então, você vê, é muito importante a leitura. A leitura desenvolve a nossa criatividade, a leitura nos faz conhecer, aprender, tá? Eu trouxe também o texto, eu trouxe algumas partes da gramática que você vai ver como o pronome aparece dentro do texto, tá? Então, assim, esse é o momento de você também praticar, né? Eu tô aqui, vou ler o texto para vocês, vou explicar, vou trazer exercícios, mas é o momento de você preparar seu material para você também fazer as suas anotações, tá? Isso aqui tem que ter uma interação, né? Eu falo daqui, você ouve daí, você anota aquilo que é importante. Epa, isso que ela falou, ó, é uma chave, né? É uma informação, então deixa eu anotar aqui. Isso é importante, ok? Porque daqui a pouco você vai fazer prova. E o conteúdo é esse aí, você vai ver tudo de pronomes. Então, todos esses exercícios aí que a gente vem estudando, que a gente vem fazendo, já estão contribuindo para sua revisão de prova, vamos dizer assim, né? Então não deixe de fazer, tá? Não deixe de fazer. Aproveite essa oportunidade, que você tem tempo, que você está em casa, né? Daqui a pouco eu creio que isso está acabando e a gente vai poder se ver em sala de aula, vai ser muito bom retornar. Mas aproveite esse tempo que você está em casa, que você pode fazer o seu tempo de estudo, né? Estudar sentadinho, deitadinho na sua cama, enfim, do jeito que você quiser, né? Querendo ou não, é um conforto a mais, tá? Então, aproveita esse tempo, né? A gente tem que aprender a olhar as situações sempre com pensamento positivo, sempre tirar bom proveito de tudo aquilo que acontece na nossa vida, não é assim? Então tá. Então vamos lá, gente. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde. Vamos continuar, né? Vamos pegar nosso material e vamos trabalhar, tá legal? Então eu vou compartilhar aqui com vocês o início da nossa aula de hoje. Espero que você já esteja com o material em mãos aí, caderno, lápis, livro, caneta, enfim, onde você quiser anotar, tá? O importante é você fazer aí as suas anotações, tá? Como nós estamos vendo aqui, ó, pronomes, né, e interpretação textual, tá bom? Então vamos lá, vou sumir aqui para você ter atenção aí, tá? Então tá. Eu tenho aqui primeiro um pequeno texto, tranquilo, a gente vai ler juntos, tá? E em seguida a gente vai tentar responder aí as questões. Então vamos lá. Começa assim. Flávia e Ana são vizinhas desde crianças. Flávia precisou viajar e deixou seu gatinho para Ana cuidar. No dia seguinte, Ana deixou a seguinte mensagem no Facebook da Flávia. Minha querida amiga, meu cachorrinho e o seu gatinho subiram na árvore da casa dos seus pais e não conseguiram mais descer. Sua mãe ficou desesperada e chamou o corpo de bombeiros. O bombeiro conseguiu resgatar nossos bichinhos. A rua ficou cheia de curiosos.
a reportagem na televisão, até fez uma entrevista comigo. Foi mal, amiga, mas obrigada por viajar. Olha, gente, olha só que diálogo, né? Que texto, né? E olha que interessante como a gente, quando lê interpretando, quando a gente lê obedecendo pontuação, né? Quando a gente lê dando essa atenção e ênfase, né? À escrita, a gente consegue entender e compreender a cena. O que acontece aqui? Essa amiga ficou tomando conta do bichinho, houve aquele momento de preocupação, de susto, mas a solução veio e no final das contas, vamos ser sinceros, ela até que gostou, não é não? Então vamos entender isso aqui, ó. Nessa primeira parte, o que Ana quis dizer com foi mal, amiga, mas obrigada por viajar. Você tem aí 4 opções. Então preste atenção. Ela se arrependeu de cuidar do gatinho da amiga? Será que houve esse arrependimento? Isso ficou ali entendido? Vamos para a letra B. Ela não queria que a amiga estivesse longe. Será? Vamos na letra C. Pode até ser, né? Mas repara só no enunciado. O que Ana quis dizer com aquela frase ali. Então, você tem que focar na frase que está entre aspas, entendeu? Na letra C, ela queria se desculpar, mas gostou de aparecer na televisão. Olha aí. E a letra D, ela queria viajar com a amiga. Então, o que a Ana, na verdade, quis dizer? Foi mal, amiga. Mas obrigada por viajar. Porque no fundo, gente... Não vou nem responder agora. A gente vai pegar o gabarito daqui a pouco. Vai pensando aí, tá? Na questão de baixo, pede o seguinte. Circule no texto, como você não está com o texto em mãos, você vai anotar, né? Então você vai escrever aí no seu caderno as palavrinhas. Então ele pede aí, circule no texto e copie no quadro, no caderno, enfim, os pronomes possessivos que você encontrou. Então, o que você vai escrever no seu caderno? Os pronomes possessivos que estão no singular e os pronomes possessivos que estão no plural. Então, antes de eu apresentar o gabarito, eu vou voltar aqui no texto para você dar uma olhada e já anotar os pronomes possessivos, tá? Aqueles que indicam posse, né? Pertencimento. Esses pronomes, você vai perceber que eles aparecem no texto tanto no singular como no plural, tá? Então, vamos fazer uma segunda revisão aqui, ó. Flaviana, são vizinhos de criança, Flávia precisou viajar e deixou o seu gatinho. Então, já tô te dando uma dica aí, né? Tem um pronome possessivo aí, você já anota. No dia seguinte, ela deixou a seguinte mensagem no Facebook. Minha querida amiga. Então, olha aí. Meu cachorrinho, olha aí. E o seu gatinho, de novo, hein? Subiram na árvore, parará, parará, dos seus pais. Ó, a árvore da casa dos seus pais. Então, viu? Presta atenção aí, vai anotando. E não conseguiram mais descer, sua mãe ficou desesperada, chamou o corpo de bombeiros, o bombeiro conseguiu resgatar, a rua ficou cheia de curiosos, né? Tô lendo assim rápido porque a gente tá vendo que nessa parte aí não tem o que a gente quer, que são os pronomes possessivos. Então agora sim, já deu tempo, você anotou aí, vou lá para a resposta, tá? Então olha lá, vamos ver se você conseguiu acertar, né? Primeiro, a gente vai marcar ali A, B, C ou D, ou seja, o que a Ana quis dizer com foi mal, amiga, mas obrigada por viajar. Qual será a letrinha? C. Se você marcou a C, você acertou. Ela queria se desculpar, lógico, né? Mas ela gostou de aparecer na televisão. Então ela gostou daquele ibope, né? Daquela coisa toda ali, da rua cheia, né? A televisão veio fazer a entrevista, enfim.
Então ela gostou de aparecer na televisão. Então ela acabou o quê? Agradecendo a amiga por ter ido viajar. Se a amiga não fosse viajar, ela não teria vivido essa situação, né? Foi isso que ela entendeu. Então vamos lá. E os pronomes possessivos no singular que você anotou aí? E os pronomes possessivos no plural. Vamos ver? Os possessivos no singular. Seu, de seu gatinho, né, que tava lá. Minha querida, minha amiga. E meu. Muito bem. Se você conseguiu identificar essas três, você acertou, tá? Agora, e os pronomes possessivos no plural, gente? No plural. Encontrou? Vamos lá ver? Seus, né? Aquela árvore que fica na casa dos seus pais. Olha aí o pronome possessivo no plural. E nossos. Ó, que legal. Viu? Não é difícil. Então, vamos supor, se você estiver fazendo a prova e tiver que identificar os pronomes, olha aí uma dica, né? Então, você tem que voltar no texto, tá? E procurar lendo linha por linha, com detalhes, com cuidado. Lembrando que esse pronome, ele pode estar substituindo ou acompanhando, né? Um substantivo, tá? Então, sempre fique atento aí na hora de reconhecer os pronomes no texto, ok? Muito bem. Vamos então agora para um texto um pouquinho maior, né, do que esse primeiro que nós lemos. Ele tem um contexto aí com mais ações, mais aventuras, né? Fique atento então, eu vou ler, tá? Imagina assim, alguém está me contando a história, então esse é o teu momento, né? Então preste atenção na história, nos personagens, no que acontece, qual é a ação principal dessa história, né? Para que depois a gente vá lá para a interpretação para responder corretamente as questões, tá? Mas fique atento, é muito importante, é uma narrativa. Se é um texto narrativo, ele vai apresentar os elementos de uma narrativa. Quais são? Tem que ter personagens, correto? Tem que ter o local onde tudo acontece, né? O lugar onde tudo acontece. O tempo, ou seja, em que momento, que época isso aconteceu, se passou. Por mais que não venha escrito, né, explícito ali no texto, você consegue identificar se faz parte de algo muito tempo atrás ou se é algo atual, do presente, né? Se é uma narrativa, mas é num gênero assim, é uma lenda, se é uma fábula, se é um conto, tá? Tudo isso você consegue identificar a partir do momento que você presta atenção naquilo que você está lendo. No caso aqui, ouvindo, né? Então vamos lá. O nome do texto, o título é Um Desejo e Dois Irmãos, tá? Então existe um desejo. O título é interessante porque ele já apresenta, né, pra gente o desenrolar. Algo muito importante na história. No caso aí, um desejo e dois irmãos. Então já liga o alerta, né? Caramba, tem um desejo aí e tem dois irmãos. O que vai acontecer? Então vamos ver? Começa assim. Dois príncipes, um louro e um moreno. Irmãos, mas os olhos de um azuis e os do outro verdes. E tão diferentes nos gostos e nos sorrisos, que ninguém os diria filhos do mesmo pai, rei que igualmente os amava. Uma coisa, porém, tinha em comum. Cada um deles queria ser o outro. Nos jogos, nas poses, diante do espelho, tudo o que um queria era aquilo que o outro tinha. E de alma sempre cravada nesse desejo insatisfeito, esqueciam-se de olhar para si, de serem felizes. Sofria o pai com o sofrimento dos filhos, querendo ajudá-los. Pensou um dia que melhor seria dividir o reino, para que não viessem a lutar depois da sua morte. De tudo que tinha, deu o céu para o seu filho louro, que governasse junto ao sol brilhante como os seus cabelos, e entregou-lhe pelas rédeas um cavalo alado. Ao moreno coube o verde do mar,
reflexo de seus olhos, e um cavalo marinho. O primeiro filho montou na garupa lisa entre as asas brancas, o segundo filho firmou-se nas costas ásperas do hipocampo, a cada um seu reino. Mas as pernas, que roçavam em plumas, espoeiravam o cavalo para baixo, em direção às cristas das ondas, e os joelhos, que apertavam os flancos molhados, ordenavam que subisse junto à tona. Do ar, o príncipe das nuvens olhou através do seu reflexo, procurando a figura do irmão nas profundezas. Da água, o jovem senhor das vagas quebrou com o seu olhar a lâmina da superfície, procurando a silhueta do irmão. O de cima sentiu calor e desejou ter o mar para si, certo de que nada o faria mais feliz do que mergulhar no seu frescor. O de baixo sentiu frio e quis possuir o céu, certo de que nada o faria mais feliz do que voar na sua mornança. Então emergiu o focinho do cavalo marinho e molharam-se as patas do cavalo alado. Soprando entre as mãos em concha, os dois irmãos lançaram seu desafio. Alinharam-se os cavalos na beira da areia e partiram para a linha do horizonte. Quem chegasse primeiro ficaria com o reino do outro. A corrida será longa, pensou o primeiro, e fez uma carruagem de nuvens que atrelou ao seu cavalo. Demoraremos a chegar, pensou o segundo, e prendeu com algas uma carruagem de espumas nas costas do hipocampo. Partiram juntos, silêncio na água. No ar, relinchos e voltear de plumas. Longe, a linha de chegada dividindo os dois reinos. Os raios do sol passaram pela carruagem de nuvens e desciam até a carruagem de espumas. Durante todo o dia acompanharam a corrida. Depois brilhou a lua. A leve sombra de um cobriu o outro de noite, mais profunda. E quando o sol outra vez trouxe sua luz, surpreendeu-se de ver o cavalo alado exatamente acima do cavalo marinho. Tão acima como se desde a partida não tivessem saído do lugar. Galopava o tempo, veloz como os irmãos. Mas a linha do horizonte continuava igualmente distante. O sol chegava até ela, a lua chegava até ela. Até os albatrozes pareciam alcançá-la no seu voo. Só os dois irmãos não conseguiam se aproximar. De tanto correr, já se esgarçavam as nuvens da carruagem alada, e a espuma da carruagem marinha desfazia-se em ondas. Mas os dois irmãos não desistiram, porque nessa segunda coisa também eram iguais, no desejo de vencer. Até que a linha do horizonte teve pena, e devagar, sem deixar-se perceber, foi chegando perto. A linha chegou perto. Baixou seu voo o cavalo alado, quase tocando o reflexo. Aflorou o cavalo marinho entre as marolas. As plumas e espumas se tocaram. Céu e mar, cada vez mais próximos, confundiram os seus azuis, igualaram suas transparências. E as asas brancas do cavalo alado, pesadas de sal, entregaram-se à água, a crina branca roçando o pescoço do hipocampo. Desfez-se a carruagem de nuvens na crista da última onda, onda que inchou, rolou, envolvendo os irmãos no mesmo abraço, jogando um corpo contra o outro, juntando para sempre aquilo que era tão separado. Desliza a onda sobre a areia, depositando o vencedor. Na branca praia do horizonte, onde tudo se encontra, avança agora um único príncipe, dono do céu e do mar, de olhos e cabelos castanhos. Enfim, feliz, enfim. Então, aí está o texto de Marina Colasanti, Um Desejo e Dois Irmãos, né? Eles tinham o mesmo desejo. Um queria o quê? A vida do outro, né? Deu para entender isso aí. Aqui embaixo você tem o vocabulário. Quando a gente lê flancos, hipocampo, mornanço, o que isso quer dizer?
Flancos, cada um dos lados do corpo, dos quadris ou dos ombros, né? A lateral, então, aí do seu corpo. O hipocampo é o cavalo marinho. E a mornança é uma sensação de morno, uma lentidão, tá? Muito bem. Então vamos para as atividades, ok? A história ela começa mostrando diferenças entre os dois príncipes, né? Um louro, outro moreno, olhos azuis, lembra? Então, mas os dois irmãos, eles também tinham coisas em comum, isto é, semelhanças. Qual passagem dessas opções que você tem aí comprova essa ideia? Então, gente, preste atenção. A leitura do enunciado, ela é muito importante para você entender o que você precisa fazer, tá? Às vezes o aluno erra a interpretação porque ele não dá atenção na leitura do enunciado. Então, leia com calma, devagar, pense, tá ok? Então, vamos lá. Qual passagem comprova essa ideia? Que ideia? Qual ideia? Volta ali que você vai entender. Os dois irmãos tinham o quê? Coisas em comum, né? Semelhantes. Qual passagem comprova essa ideia? Se o tempo todo no texto a gente viu que eles estavam competindo, né? Um querendo o que o outro tinha. Então vamos lá, na letra A. O de cima sentiu calor e desejou ter o mar para si, certo de que nada o faria mais feliz do que mergulhar no seu frescor. Será que é essa? Vamos para B. De tanto correr, já se esgarçava as nuvens da carruagem alada. Letra C. Até que a linha do horizonte teve pena. Letra D. Tudo que um queria era aquilo que o outro tinha. Ah, então olha só, os dois irmãos tinham coisas em comum. Qual é então a questão aí, a opção que a gente vai marcar correta? Muito bem, se você falou aqui a letra D, óbvio, né, gente? Tudo que um queria era aquilo que o outro tinha. Então eles desejavam, por isso o título, né? Um desejo de dois irmãos. Então, eles tinham o mesmo desejo, ou seja, desejar, cobiçar o que o outro tinha. Muito bem, questão 2. E eram irmãos, príncipes, filhos do mesmo pai, ou seja, do rei, né? E estavam ali enganados nesse desejo deles. Questão 2. Vamos reler aí essa parte que está entre aspas. E os joelhos que apertavam os flancos molhados ordenavam que subisse junto à tona. A quem se refere essa frase? E os joelhos que apertavam os flancos molhados ordenavam que subisse junto à tona. Ao pai, ao príncipe do mar, ao príncipe das nuvens ou ao terceiro príncipe? Existe um terceiro príncipe? Não, né, gente? Então você já exclui essa letrinha D. Então só pode ser uma das três. Ao pai a gente sabe que não é. Então só pode ser uma das duas. Então reparou? Você vai trabalhando por essa questão também. Vai eliminando, né? Aquelas que você já tem certeza que não é. Qual então você marcaria? Muito bem. Ao príncipe das nuvens, né? Porque a ele foi dado então essa divisão aí, né? E os joelhos que apertavam os flancos molhados ordenavam que subisse junto à tona, tá? Bom, na questão 3, vamos ver o que diz aí. Levando em conta a parte do reino que cada príncipe recebeu, pode-se dizer que esse rei era muito mais poderoso que outros reis de histórias que conhecemos. Vamos pensar nisso, né? Ele está dizendo assim, levando em conta a parte do reino que cada príncipe recebeu, né? Ou seja, esse rei, ele era muito poderoso, né? Ele deu o céu para um, deu o mar para o outro. Nossa, então, e aí? Por quê? Vamos ver o que ele dá de opção ali. Porque o rei dividiu o seu reino em duas partes, porque o rei deu um cavalo alado para o filho e um cavalo marinho para o outro, porque o rei ele tinha como reino o céu e o mar, olha aí, vamos ver, ou porque o rei sofria com o sofrimento dos filhos. Então presta atenção na pergunta, senão você cai logo naquela que aparentemente está ali para te enganar, né? Levando em conta a parte do reino, né? Que ele deu para cada um. Então ele está chegando a uma conclusão de que esse rei ele era muito o quê?
poderoso. Por que ele era muito poderoso? Ele está tirando essa conclusão a partir daquilo que ele deu para os filhos. Então, se você marcou a C, você acertou. Por quê? Porque esse rei, ele tinha como reino, o que era o reino dele? O céu e o mar. Ao ponto dele você só pode dar aquilo que você tem. Se ele tinha os dois, então ele dividiu um para cada um, correto? Então, a partir daquilo que ele tinha, ele deu, tá? Cuidado, senão você, numa questão dessa, o aluno ele é tendencioso a ir para a questão do sofrimento, ó. Ah, o rei sofria muito, né? E não tá falando aqui de sentimento, tá? Aqui está se referindo ao que ele tinha, né? Aquilo que fazia ele poderoso, para ele poder, então, dividir o reino e doar aí para os seus filhos, tá? Muito bem. Então, vamos seguindo, tá terminando. Questão 4. Considerando as ideias presentes no texto, assinale a alternativa que está incorreta. Cuidado também com esse tipo de questão, tá? Muita atenção ao enunciado. Você vai considerar todas as ideias, essas ideias estão presentes no texto, mas tem uma aí que está incorreta. É isso que ele quer, você vai marcar, você vai reconhecer essa opção que está incorreta, ok? Então vamos lá. O rei amava igualmente os filhos. Legal, tá certo? Então, aí você já vai associando ao texto e já vai dando um tiquezinho aí, né? Marcando aí, pô, essa aqui eu acho que tá certa, então vou marcar, entendeu? Letra B, os irmãos desejavam vencer. Letra C, o final do texto destaca a separação entre os dois irmãos. Letra D, o cavalo marinho e o jovem que vivem no fundo do mar são exemplos de elementos que dão um toque fantástico à história. E aí? O que será que você vai marcar como alternativa incorreta? Vamos lá? Lógico, né? Você prestou atenção lá no final do texto? O final do texto, ele não destaca a separação entre os dois, pelo contrário. Houve uma união, uma junção em um só, não foi isso? Então, muito bem, a letra C, tá? Porque essa questão aí é a incorreta, ok? Muito bem. Vamos para a questão 5. A finalidade principal do texto, gente, desse texto que eu li para vocês. Qual é? Qual é o objetivo? Qual foi a finalidade que escreveu? Ela quis informar apenas? É uma informação? Ela quis apenas emocionar o leitor? Ela quis te assustar? Você se sentiu assustado em algum momento? Ou ela quis trazer um ensinamento, uma mensagem? E aí? Qual que você vai marcar? Óbvio, né, gente? Lógico. Muito bem, quem disse que é a letra D. É um texto que tem a finalidade de ensinar, né? Ela se utiliza aí de uma narrativa, de alegorias, né, de cenários, de personagens, de todos esses elementos fantásticos, né, que fazem parte da história, para poder trazer o ensinamento aí pra gente, né? Não cobiçar o que é do outro, né? É respeitar a questão de ser irmãos, né? O que é do nosso pai é nosso também. Então não tem que ter essa guerra, essa briguinha, essa intriga entre um e outro. Eu quero o que você tem. Ah, papai te deu o melhor e não deu pra mim. Não existe isso. Não deve existir isso, né? Então ela traz nesse texto um ensinamento para que a gente possa também refletir na nossa vida, né? Nos dias atuais. E é um texto bom tanto para os filhos quanto para os pais, tá bom? Muito legal. Então vamos lá. Questão 6, finalizando. Na frase, querendo ajudá-los, pensou um dia que melhor seria dividir o reino, para que não viessem a lutar depois da sua morte. O pronome destacado, e agora a gente vai falar de pronome, né? Repara, o que está destacado aí é justamente esse pronome oblíquo átono aqui, ó, los. Tá vendo? Tô circulando aí para você. Querendo ajudá-los, tá? Esse hífen e esse los aqui é o pronome oblíquo, né? Então ele quer saber o seguinte, esse pronome destacado refere-se a quem? Aos dois príncipes, aos dois reinos, aos cavalos ou aos desejos do reino?
E aí? O que você vai marcar? O que você vai dizer aí? Querendo ajudá-los, pensou um dia que melhor seria dividir o reino para que não viessem a lutar depois da sua morte. Ah, olha que legal, muito bem, né? Se você disse que foi a letra A, você acertou. Sim, esse lois, esse pronome oblíquo átono, se refere aos dois príncipes, tá? Muito bom. Então é isso, gente, viu? Que legal. A gente conseguiu estudar, né, rever os pronomes, aí falar um pouquinho, né, do pronome oblíquo átono, que é um pronome pessoal, porque se refere, né, à pessoa ali que faz parte do texto, no caso aí os dois príncipes, né? A gente conseguiu ler duas histórias bem legais, conseguimos interpretar, compreender, ler com atenção, né, o enunciado das questões. E é isso. Tudo isso aqui é um treino, né? É um treino porque no dia da prova vai ser somente você. Então continue aí estudando, tá legal? Fazendo o teu melhor, tá? Então, tchau, tchau. Bons estudos, fica com Deus.